Você já parou para pensar como a igreja que moldou a Idade Média sobreviveu às revoluções, guerras mundiais, escândalos e a queda de reinos inteiros e ainda permanece viva até hoje? Neste episódio final da nossa série, você vai descobrir como a Igreja Católica enfrentou os maiores abalos de sua história, da Reforma Protestante ao Vaticano II, e como ela ainda influencia bilhões de vidas no mundo atual. O que aconteceu depois de Lutero? Por que a Igreja perdeu poder político, mas ganhou força espiritual? E o que o Papa tem a dizer sobre os dilemas do século XXI? Se acomode bem, porque o que vem agora é uma verdadeira montanha-russa de fé, política, controvérsia e transformação. No início do século XVI, a Igreja Católica já não era mais vista apenas como guia espiritual. Ela acumulava riquezas, vendia indulgências, como se o perdão de Deus tivesse preço, e se envolvia em disputas políticas por toda a Europa. Foi nesse cenário que, em 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Ele denunciava abusos, criticava a venda de indulgências e defendia que a salvação vem somente pela fé, e não pelas obras ou dinheiro. O que começou como um protesto teológico se espalhou como fogo em pólvora. Nascia a Reforma Protestante e, com ela, o maior cisma ocidental desde o surgimento do cristianismo. Surgiram novas igrejas, luteranos, calvinistas, anglicanos, entre outros, e a Igreja Católica ferida reagiu com força. Para responder ao avanço protestante e reconquistar sua autoridade, a Igreja convocou o Concílio de Trento, entre 1545 e 1563. Esse concílio foi decisivo. Nele, a Igreja reafirmou seus dogmas tradicionais, condenou as doutrinas protestantes, reformou a disciplina do clero, estabeleceu seminários para a formação de padres e fortaleceu a figura do Papa como chefe supremo da fé. Além disso, surgiu a Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, liderados por Inácio de Loyola, com a missão de educar, converter e defender a fé católica. A Contra-Reforma foi, ao mesmo tempo, uma reafirmação de poder e um chamado à autocrítica. A Igreja não quis apenas resistir, ela também quis se reformar por dentro. Nos séculos seguintes, a Igreja continuou poderosa, mas começou a perder o controle que tinha sobre os estados. Com o avanço do iluminismo, o mundo começou a valorizar mais a razão, a ciência e a liberdade individual, e passou a questionar duramente a autoridade religiosa. A Revolução Francesa, em 1789, foi um marco brutal. Igrejas foram saqueadas, padres perseguidos e até mesmo o calendário cristão foi substituído por um sistema laico. A Igreja reagiu como pôde, mas ficou claro, o mundo estava mudando e a Igreja precisava decidir se mudaria junto. No século XIX, a Igreja perdeu seus estados. Em 1870, o Reino da Itália unificou-se e tomou os territórios que pertenciam ao Papa, os Estados Pontifícios. O Papa Pio IX, revoltado, se declarou prisioneiro no Vaticano. Mas nesse mesmo ano, a Igreja promoveu um concílio que reafirmaria sua autoridade espiritual, o Concílio Vaticano I. Foi nesse concílio que surgiu a polêmica doutrina da infalibilidade papal, afirmando que o Papa, quando fala ex cathedra, ou seja, oficialmente sobre fé e moral, não pode errar. Se por um lado a Igreja perdia poder político, por outro, ela consolidava um novo tipo de autoridade, a moral e espiritual. O século XX foi turbulento. A Igreja enfrentou dois grandes desafios. Primeiro, as guerras mundiais. Durante a Primeira e a Segunda Guerra, a Igreja tentou se manter neutra, mas foi criticada por seu silêncio diante do avanço do nazismo.
Ao mesmo tempo, muitos membros da Igreja arriscaram a vida para salvar judeus e resistir ao fascismo. Segundo, a modernidade. O mundo estava mudando rápido demais, e então, em 1962, o Papa João XXIII fez algo revolucionário, convocou o Concílio Vaticano II. Esse concílio, que durou até 1965, foi um marco de renovação. Entre suas decisões mais importantes, a missa passou a ser celebrada na língua local e não mais em latim. Incentivou-se o diálogo com outras religiões. Houve uma aproximação com os protestantes e reforçou-se o papel dos leigos na Igreja. A ideia era clara. A Igreja precisava dialogar com o mundo e não se esconder dele. Depois do concílio, a Igreja viveu uma sequência de papados marcantes. João Paulo II, o Papa polonês, viajou o mundo, enfrentou o comunismo e se tornou um símbolo global de fé e resistência. Bento XVI, teólogo brilhante, trouxe uma visão mais conservadora, mas renunciou ao papado em 2013, algo que não acontecia há quase 600 anos. E então veio o Papa Francisco, o primeiro jesuíta, o primeiro latino-americano e o primeiro a escolher esse nome. Francisco se tornou símbolo de simplicidade, diálogo e preocupação com temas sociais como pobreza, meio ambiente e inclusão. Mas também enfrentava críticas, tanto de conservadores quanto de progressistas, por tentar equilibrar tradição e renovação. Hoje, a Igreja Católica enfrenta desafios imensos. Escândalos de abuso sexual que abalaram sua credibilidade e exigem respostas cada vez mais duras e transparentes. Perda de fiéis, especialmente no Ocidente, onde cresce o secularismo e o desinteresse religioso. Diálogo com novas gerações que buscam espiritualidade, mas desconfiam de instituições tradicionais. E o avanço de outras religiões e movimentos, como o islamismo, o neopentecostalismo e até o ateísmo declarado. Mesmo assim, a Igreja continua sendo a maior organização religiosa do mundo, com mais de 1,3 bilhão de fiéis espalhados pelos 5 continentes. A pergunta que fica é: a Igreja Católica vai mudar ainda mais ou reafirmar suas raízes? Será que um dia voltará a se unir com os ortodoxos? Como vai lidar com temas como casamento de padres, mulheres no clero e os dilemas da bioética moderna? Ninguém tem essa resposta, mas uma coisa é certa: a Igreja Católica continua sendo um dos pilares mais influentes e debatidos da história da humanidade. E aí, o que você achou dessa jornada pela história da Igreja Católica e dos Papas? Se você gostou dessa série e quer apoiar esse trabalho, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E olha só, tem mais um vídeo incrível aqui na tela te esperando agora mesmo. Clica e continua com a gente nessa viagem pela história. Até o próximo vídeo.